Pessoal, vamos dar continuidade agora, de fato, implementando, tá? Ou seja, definindo o estilo CSS via Flexbox para aquela página que nós temos no momento, tá? Então, lembrando que... Opa, não tá aqui não. Tá? Eu deixei esse código fonte para vocês no Moodle, tá? É essa a página que a gente vai tentar modificar, tá? Eu vou deixar essa outra página aqui como referência e essa vai ser a página que a gente vai modificar no momento. Então esse é o HTML, tá? Já tenho conteúdo aqui para vocês e vamos começando, né? Tentando fazer meio que das partes principais, depois para as partes mais específicas e explicando tudo isso daqui, tá? De cara, tá? Eu vou criar um CSS só para ele, para não ficar confundindo muito com outros CSS que a gente criou, tá? Então, vou colocar um barra CSS barra, tá? Estilo set.css, então vai ficar dentro dessa outra pastinha que a gente já tem, com o estilo da nossa primeira página, o estilo produtos da página de produtos, estilo produtos responsividade para a parte de responsividade dos produtos, tá? E depois no final da aula, inclusive, a gente brinca um pouquinho com responsividade, tá? Utilizando o Flexbox, a gente vai ver que é até bem mais simples que o CSS Grid, tá? Bom, então, de cara, eu vou fechar tudo que eu tenho aqui. Vou ficar só com essa página. Vou segurar o Ctrl, tá? Vou clicar em cima do estilo CEPs, ele vai pedir para criar o arquivo. Nós temos aqui o nosso estilos CEP, ampliadinho aqui, zeradinho para a gente poder trabalhar, tá ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, olhando essa nossa página aqui, vou fechar aqui, olhando essa página aqui, como que a gente pode imaginar essa página, tá? Como se eu tivesse um cabeçalho aqui, né, onde vai ficar a informação da nossa página, o logomark, enfim, eu só coloquei um textinho aqui sobre a logística. Aqui a gente tem aqui os menuzinhos, tá? Mas tudo isso dentro do cabeçalho, tá? Depois a gente tem uma área aqui, que seria a área do corpo, ou até mesmo a área, a gente pode considerar uma área principal, né, onde a gente tem busca, cadastros, enfim, a área de manipulação. Depois a gente vai ter uma outra área aqui, tá, que seria a área do portfólio e demais informações da empresa. Tá? Depois uma área de selos aqui da nossa página e por fim o cabeçalho. Mas se a gente enxergar, pode ser que eu posso enxergar que aqui eu tenho um componente, aqui eu tenho outro componente, aqui eu tenho outro componente e outro componente aqui, tá? E a gente pode enxergar como se o nosso corpo inteiro da página fosse um flex, todos esses caras aqui fossem flex items, ou seja, itens do flex, e eu estou distribuindo todos esses caras aqui na vertical. Eu posso enxergar dessa forma, sendo que essa parte aqui, tá, é uma parte que irá ocupar todo o espaço que tiver sobrando, e a gente viu como fazer isso daqui, tá? E as demais partes com espaço próprio e todos esses itens aqui distribuídos no eixo vertical, tá? Então vamos ao nosso código para a gente começar a fazer essa ideia, tá? Então se eu falei que todos esses caras aqui são itens, tá? Então meu corpo da página precisa ser do tipo flex e eu vou distribuir todos esses caras na vertical. Então a gente viu que o nosso flex direction, então, né, a direção do flex vai ser do tipo coluna. Então vamos começar fazendo isso, tá? Eu vou colocar aqui que o meu body, portanto, ele vai ser, o display dele vai ser do tipo flex, tá? O flex direction dele, o flex direction dele vai ser do tipo column, tá? Eu vou fazer com que o min height dele, a altura mínima do meu body, ocupe sempre o viewport, o mínimo dele, tá? O mínimo tem que ocupar pelo menos 100% da página. Se tiver mais conteúdo para ocupar, ele vai dali para baixo, tá? De forma que a nossa página, ela sempre, na hora que o cara abrir no browser, ela sempre fique totalmente preenchida, tá? Então, o min
height dele vai ser 100, a gente já viu a medida para isso, né? É o 100 viewport height, tá? Então 100% do viewport height, assim, 100% da altura do display disponível da página no mínimo, tá? Não estou falando que sempre vai ser isso, ok? Bom, dado isso, tá? Vamos só dar um refreshzinho aqui no nosso body da página de testes, tá? Ó, perceba que não afetou em nada por enquanto, tá? Todos esses itens eles estão sendo dispostos na coluna, tá? E além disso, no mínimo 100%, ou seja, está ocupando pelo menos 100% do meu view height. Então, até então essa modificação nossa não alterou em nada, tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer em alto nível por enquanto, tá? Se a gente abrir o nosso CSS, a gente tem aqui o header, tá? O header é essa parte aqui de cima, que tem o nosso logo, tá? E tem os nossos botões de navegação, tá? Como que esse cara ele está disposto aqui, tá? Então, ó, se a gente pegar o header, eu tenho o logística escrito em H1, tá? Depois eu já criei com o Bootstrap, tá? Opa, desculpa, perdão, já criei com o Bootstrap aqui, tá? Links, botões, desculpa, tá? Dentro do nav, que aí ele já fica tudo bonitinho, um do lado do outro, se tiver dentro do nav, tá? E esses botões, na verdade, eles são todos listas, né, não ordenadas. E aqui a classe botão, o botão default, não é o botão primary, senão ficaria azulzinho, né? E btn large, já para sair com botão grandão, tá? Então, só por isso, né, ou só contendo essas informações, o nosso display ele tá dessa forma aqui na página, tá? Só que não é bem isso que eu quero, né? Que ele tá um pouquinho diferente, ele já tá um pouquinho mais centralizado, tá? Os botõezinhos estão alinhados ao meu logística, tá? E não é bem assim que tá dessa forma, tá? Então vamos tentar deixar o menu dessa forma, desculpa, o header dessa forma, tá? Então para isso a gente vai fazer um CSS para ele, um header, tá? E eu vou falar o seguinte, ó, o seu width a priori, tá, é de 80% da página, mas você nunca vai passar de 1200 pixels, tá? Então 80%, ou seja, sobra 10% de um lado, 10% do outro. Só que se eu tiver uma página muito grande, não vou deixar ele ficar esticadão, tá? Ó, se a página estiver grande, você vai ficar até no máximo 1200 pixels, tá? Então, a priori também a gente não vai sentir muito esse efeito por causa do alinhamento dele, tá? Que mais que a gente vai fazer já para deixar parecido, tá? A margem dele vai ser 0 em cima e embaixo, tá? E alto nas laterais, que aí ele centraliza o nosso componente, tá? Então agora ele já vai ficar um pouquinho melhorzinho, tá? Já vai ficar mais central, ele distribui o espaçamento dos lados. No caso aqui, o meu browser ele tem mais que 1200 pixels, então ele está limitado a 1200, tá? Vamos pressionar aqui para vocês verem. Tá aqui meu header, ó, 1200, tá? Por 125, ele não está passando 1200, tá? Posso aumentar bastante, de novo, ó, header 1200. Se for menor que 1200, vamos colocar aqui, ó, aqui eu já tenho 900 e pouquinho de divisão, vamos lá no header, tá? Aí sim, ó, ele tá com 672 pixels e perceba que tem 10% desses caras aí, um para cada lado, tá? Então, já conseguimos fazer essa parte, tá? O que mais que a gente tem para fazer aqui? Percebam que os itens, né, eles estão meio que em linha, né, um do lado do outro. Tá? Como que eu faço isso? Utilizando o Flexbox, né? Eu posso alterar, falar com que esse header, né, ele também seja um container, e aí eu vou colocar o Flex Direction dele row, tá? Ou nem preciso, porque por padrão Flex Direction é row, tá? Então tem que fazer um dos dois, tá? Eu coloco o Flex Direction ou só o Flex, que por padrão vai ser o row, tá? Então primeiro eu vou falar que o display dele é Flex. Vamos ver o que vai acontecer. Ó,
já ficou um do lado do outro, tá? Mas perceba que na minha página, esse carinha aqui não tá tão aqui em cima, tá? Esse carinha tá meio alinhado com o Logistic IA. Legal. A gente já viu como fazer esse alinhamento de itens, né? Como que a gente faz para fazer esse alinhamento de itens? A gente vai ter o Align Items. Você lembra que quando eu tenho a minha direção é row, para eu alinhar os itens, né, na vertical é o Align Items, tá? Quando eu tenho o alinhamento de coluna, aí o Align Items ele alinha na horizontal. Então, como o meu display flex por padrão é row, tá? Hora que eu utilizar o Align Items, eu vou alinhá-los na horizontal, tá? Então, Align Items, eu vou colocar baseline para ficar aquela linha base e os textinhos ficarem alinhados, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Então, ó, se você passar uma linha reta aqui, ó, dá a impressão que está um pouquinho para baixo, né, por causa do Gzinho aqui, tá? Um pouquinhozinho para baixo, mas acho que é muito função do G, tá? Mas, ou impressão minha, não, acho que está alinhado, sim. É eu que estou ficando doido, está alinhado. Tá? E, para facilitar aqui a nossa distribuição aqui, né, perceba que esse cara aqui está para um lado, esse cara aqui está para o outro, tá? Bom, como que eu posso fazer isso de maneira muito simples, né? A gente viu que se a gente tiver o Flexbox, a gente tem a opção Justify Content, tá? Justify Content, ele alinha, tá? Na direção do Main Axis. Qual que é o Main Axis, né? Ali, como eu não defini nada, meu Main Axis é o Row, tá? E aí o Justify Content eu vou colocar Space Between, tá? Espaço entre, ele vai pegar e colocar um espaço entre todos os itens, de forma que o primeiro item fique mais à esquerda possível, o segundo item mais à direita possível, tá? Então, dessa forma, vamos atualizar. E aqui, ó, tá, ó, primeiro item mais à esquerda possível, segundo item mais à direita possível, tá? Tá vendo que tá bem coladinho no limite da divisão. E agora a gente já tem essa parte de cima do nosso cabeçalho feita, ok? Então, com isso encerramos esse primeiro vídeo, que é para manipular o cabeçalho. Agora a gente vai ver como manipular aqui pelo menos uma parte do nosso corpo da div. A gente vai descendo até ter uma primeira versão da nossa página, tá ok? Então até o próximo vídeo.